Olá pessoal, gostaria de compartilhar com vocês uma linda experiência que eu tive nessas últimas 3 semanas. Em geral, nessa época do ano, quando é férias no Brasil, dezembro, janeiro, a gente recebe aqui em Israel, na nossa Midrashá, grupos de alunos e alunas para conhecer Israel, uma oportunidade de estudar um pouco de judaísmo, passearem pelo país. Só que dessa vez, pelo fato que o país está em guerra, e precisa de ajuda e de força, todo mundo que teve coragem de vir nessa época do ano, apesar do país estar em guerra, são pessoas com muito ideal que vieram para fazer diferença e ajudar o país. E realmente, por mais que eu já moro aqui há quase 30 anos, eu conheço o lado lindo aqui de Israel, de quanta ajuda mútua tem, de tantos projetos maravilhosos. Mas nesse momento agora da guerra, a gente está descobrindo em cada lugar que a gente vai, em cada canto que você menos imagina, quanta bondade, quanto altruísmo, quantas pessoas preocupadas umas com as outras, quanta gente de iniciativa fazendo projetos maravilhosos e incríveis. Eu não sei nem por onde começar, a gente viu tanta coisa incrível. Vou dar um exemplo. A gente foi numa sinagoga pequenininha em Tel Aviv. Até me questionei, alguém tinha recomendado lá fazer um voluntariado. Eu falei, o que a gente vai fazer aqui? De repente a gente conhece uma pessoa maravilhosa que ele sustenta várias pessoas que muito necessitadas, que quase não têm o que comer, pessoas idosas, pessoas que praticamente quase moram na rua. Ele divulga judaísmo para jovens em vários lugares da cidade. Milhões de projetos. E agora, desde o começo da guerra, mesmo que ele ainda não tinha muito dinheiro, ele começou de uma doação aqui, uma doação lá. Muitos soldados, hoje em dia, que estão no meio da guerra, tem pessoas que já estão mais de 100 dias em Gaza, passando o Shabat lá. E muitas pessoas querem cumprir o Shabat, querem ter um vinho, um halot, só que é muito difícil assim se transportar. Não é que tem uma mesa que eles vão estar comendo, que nem em bases. Nem todo mundo tem base, tem gente que está dentro do tanque. Então, para isso, ele criou um kit que você coloca vinho, halot, até a benção do Birkat Amazon, as coisinhas para Avdalá, um monte de coisa, um kit assim que encaixa de um jeito perfeito, em um lugar mínimo. Maravilhosa a iniciativa e a ideia. Então, a gente levou lá os alunos para montarem os kits e tudo, o pessoal se empolgou. No mesmo lugar que a gente estava montando, a gente viu uns vestidos de noiva. Eu falei, o que é isso? Falei, não, a gente também empresta vestidos de noivas para pessoas necessitadas. E uma palavra outra que eu trocava com não, tinha um outro projeto que ajuda isso, que ajuda aquilo. Nossa, como uma pessoa pode ter tantas ideias e não parar? E olha que lindo, ele falou que depois de 3 Shabbatot que passou, ele já não sabia mais o que fazer, de onde queria ter dinheiro para seguir com o projeto. Aí, uma pessoa que tinha ajudado com 200 shekels, ele falou, conheço uma pessoa que ele tem 4 filhos que estão guerreando em Gaza. 4 filhos que estão lá, então um pai com o coração na mão, se sensibilizou com a causa e realmente ouviu também dos filhos quanto que era difícil lá e que realmente eles receberam um kit desses no Shabat que fez toda a diferença, com comidinhas e tudo, guloseimas. Então ele doou uma quantidade, 3.000 vinhos, 15.000 halot, ou seja, já deu para quase um mês e meio depois de doações, com essa doação para poder dar para os soldados que estão lá. Ele fala que a demanda não para. E também levar para as bases é mega perigoso. E tem pessoas voluntárias que vão até lá e levam. E pessoas que estão cozinhando comidas. A gente cozinhou em vários lugares, mandam comida para as famílias que estão sem o marido em casa. Pessoal, vocês não podem imaginar quanto chesed, quanta bondade tem a Israel. Você vai nos hospitais, toda hora pessoas procurando soldados ou pessoas feridas para levar um presentinho, falar uma palavra boa, organizações que ajudam a recuperação de pessoas que foram feridas, de soldados. A gente ouviu um soldado, ele contou um pouco do que ele passou no dia 7 de outubro, os milagres. Aquilo que a gente no dia 7 de outubro, pelo fato que como eu compartilhei no começo da guerra um vídeo falando que essa surpresa que a gente teve, uma desgraça tão grande, tão enorme, tão dolorida, uma coisa que não tem como entender até agora, como que pode ser que a inteligência de Israel, o Mossad, o Shabak, que em geral descobrem coisas que a gente nunca imaginar que era tão forte
o sistema de inteligência de Israel, que ninguém imaginar que vai ter uma furada dessas e que até agora não tem explicação. Mas, espiritualmente falando, a gente via que a proteção de Am Yisrael, que vem da nossa união, dessa força da Ardut, da nossa fé, estava tão dividido o país. Então, como se fosse que a gente perdeu aquela proteção divina. Mas agora que essa união se despertou de novo, que o povo está lá e está junto, a gente vê milagres. Ele contou esse soldado que ele estava num lugar que tinham 30 pessoas reféns e ele veio com uma tropa com 13 soldados, ele comandando mais 12. Tinham mais de 20 terroristas lá dentro. Então imagina, você tem 20 terroristas que estão com uma vantagem, que eles estão em lugar fechado, você está exposto. Eles tinham muito mais armas e mísseis de ombro e tal, e estavam com reféns. Então você tem uma missão aqui de matar todos os terroristas, salvar todos os reféns sem ninguém se machucar, estando muito menos armado que eles, que foram logo no começo da guerra, quando o pessoal ainda não tinha entendido o que estava acontecendo. Bom, resumindo a história, eles conseguiram matar todos os terroristas de uma maneira milagrosa. Ele falou que teve um tiro passando na frente dele, granadas e mísseis não explodiram. Ele falou, não tem nenhuma explicação, só Hashem. Não tem explicação. Ele recebeu 5 balas no colete de bala dele, assim, apesar que o colete de bala não é uma coisa que impede 100%, mas não penetrou. No final ele se feriu, por isso que ele estava naquele centro de reabilitação. Um terrorista estava em cima de um tiro que foi do ombro, furou do ombro dele até o pé. Mas não matou ele, ele já está quase... Ele quer voltar para a guerra, ele quer estar lá e lutar para Am Yisrael. Mas mesmo, você quase morreu lá, e não... Qual é a tua ambição, cara? Eu quero vir o mais rápido possível, eu quero voltar e estar defendendo meu país e lutando pelos meus irmãos e tal. Então você vê uma face assim de Am Yisrael, e ele falando, foi um milagre, porque salvamos as 30 pessoas que estavam reféns, matamos todos os terroristas. Infelizmente, dessa patrulha de 13, 3 soldados morreram. Mas não tem uma explicação como 13 venceram 20, que tinham 1000 vantagens, mais armas e conseguiram resgatar todos os reféns. Então a gente vê coisas incríveis. Pessoal, eu falo para vocês que essas 3 semanas me mudaram, fizeram... a gente sempre fala Am Yisrael Chai, já está na música, mal daquela música, né? Am Yisrael Chai. Mas ver isso com os próprios olhos, eu recomendo para cada um de vocês. Não tenham medo de vir para cá, para Israel. Venham, tenham essa experiência, venham de perto o que está acontecendo, venham se voluntariar. Vocês vão ver o lado maravilhoso, a linda face de Am Yisrael, essa bondade, esse altruísmo, como que um se importa com o outro, como que um quer o bem do outro, como está disposto a se entregar por completo pelo outro. Isso é uma coisa incrível, maravilhosa. A gente tem que ter orgulho de ser judeus, de fazer parte desse povo, e Bezat Hashem, isso que dá a nossa maior segurança da nossa eternidade como povo, que Am Yisrael Chai Vekayam, Hashem protegendo a gente, Am Yisrael se conectando mais com Hashem. Você vê que, por exemplo, o Tzitziot, ele falou que essa pessoa que eu contei no começo, que manda a comida para os soldados no Shabbat, ele falou que ele conseguiu doações de quase 3 ou 4 mil tfilim, uma quantidade assim gigantesca. Tfilim é uma coisa cara, tzitziot, então nem se fala. Muitos soldados e pessoas hoje em dia querendo colocar tzitzit, pessoas se aproximando de Hashem também. Então a gente vê que está tendo um grande despertar, o povo judeu voltando às suas raízes. Então com essa emuná, com essa fé que a gente está, com essa união, apesar que a gente tem... Um cara do exército falou pra gente, só de países vizinhos, assim, proximidade próxima de Israel, você tem 500 milhões de pessoas, sendo que a população judaica em Israel são 8 milhões. O que é 8 milhões com 500 milhões de pessoas hostis ao teu redor? Mas mesmo assim, a nossa garantia, a nossa segurança vem da nossa fé em Hashem, da nossa confiança em Deus, dessa união que a gente está vendo agora, desse amor que a gente está vendo. Essa é a nossa força, sempre foi no passado e sempre será no futuro. Am Yisrael Chai Vekayam. Até a próxima.